Então, eu trouxe também como apoio para a gente possa conversar hoje, um trecho, 2 versículos do capítulo 12 da Epístola de Paulo de Tarso aos Hebreus, onde ele fala ao povo hebreu sobre como que Deus trata a gente sobre os sofrimentos. E olha que Paulo de Tarso falou isso nessa carta há quase 2000 anos. Ele escreveu essa carta aos hebreus aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Então, nesse capítulo 12, o Paulo de Tarso fala sobre vários assuntos. E esse em especial, onde tem esses 2 versículos, ele fala que Deus se utiliza de algumas correções, de alguns processos de dor e de sofrimento, como sendo uma correção para os seus filhos. E ele fala isso de uma forma muito bonita quando ele diz o seguinte, nos versículos 7 e 8. Permita ler aqui. Sim. Ele diz o seguinte: suportem o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Ele alerta ao povo hebreu. E ele depois diz o seguinte: se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos ilegítimos. Então, nessa recomendação de Paulo de Tarso, ele mostra que o sofrimento que aquele povo, há quase 2000 anos atrás, estavam passando, que ele mostrava que aquele sofrimento é um processo de correção que aquelas pessoas precisavam ter para que pudessem melhorar. Então, isso já é um processo muito antigo. E ele diz também o principal, de que a dor e o sofrimento que nós estamos passando é um processo de correção, de que Deus está dando como oportunidade para a gente. E Paulo recomenda ainda ao povo hebreu que nós devemos aceitar, muitas vezes, essas vicissitudes, em função de quê? Em função da necessidade que nós temos de corrigir. E ele finaliza esse capítulo 12 dizendo o seguinte: em verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza e dor, mas depois produz um fruto pacífico de justiça em todos aqueles que exercitam com carinho e resignação. Ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isso é, de uma certa forma, o que ele mostra para a gente é o seguinte, sabe, que nós precisamos ter isso, ter esse conceito de nos melhorar, achando que realmente que Deus está dando essas oportunidades para a gente. E se nós estamos sofrendo, justamente é por um motivo realmente dessa encarnação. Então, mas nos dias atuais, se a gente pegar essa carta de Paulo, a gente vê que nos dias atuais nós estamos passando justamente por tudo isso. Então, essas palavras de Paulo, elas soam como se fosse um bálsamo para a gente, nos dando a sensação de que Deus está ao nosso lado, de que nós estamos tendo a oportunidade de nos melhorar, de transformar, e não simplesmente, como eu disse lá no começo, aceitar que é um karma, que é coisa do passado, que é assim mesmo, sabe aquele coisa de Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, sabe aquele desenho animado, ó dor, ó céus, ó vida, sabe? Não é assim, nós temos que agir. Nada, de uma certa forma, vem de graça, né? E embora estejamos sofrendo neste momento, nós sofremos, então, podemos entender que nós estamos sofrendo por uma causa justa, porque Deus é justo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.